Oi, gente. Então, estamos aqui de novo, né, para mais pro nosso vídeo da semana. Para quem está chegando hoje, eu me chamo Fernanda Carlos Borges e hoje eu estou aqui com a Renata Oliveira, que é minha parceira lá do Barraco Filosófico, do canal Filosofia em Movimento, dos nossos projetos da Escola da Tema. E outro dia a gente estava conversando e a Renata falou de uma expressão que ela viu, ela vai contar direitinho para a gente, que é uma metáfora, assim, né, de um modo de lidar com a vida, que é quando dispara o alarme, você primeiro registra a pane, depois desliga o alarme, e só então você vai ter possibilidade de se organizar para fazer alguma coisa eficiente, né? E aí a gente ficou conversando sobre isso, foi super interessante a conversa. Eu falei, vamos lá comigo no Paz e Bem falar sobre isso para o pessoal, né? Isso é uma recomendação de aviação, que eu vi isso lá no canal do Aviões e Músicas, que é um canal que eu gosto muito de assistir, e ele fala isso mesmo, né? Que ele estava contando sobre o acidente de avião, e aí, mas para pensar isso como uma metáfora é muito bacana mesmo, né? Você pensar assim, olha, porque o alarme ele é um acionador de ação, né? Ele é um indicador de que algo não está bem. Então, no caso da aviação, ele fala isso, você registra qual é a pane que ele está acusando, desliga o alarme, aí você respira e resolve, né? Mas então tem a etapa, assim, então, registra a pane. Só o alarme, ao invés de sair estabanado, que nem desenho animado, né? Correndo para todo lado, não, peraí, qual é a pane? Qual é a pane? Ah, isso aqui tá apontando para isso, beleza, já entendi. Então, desliga o alarme e resolve com calma, né? Até concretamente, né, a gente está o tempo inteiro submetido a um monte de alarmes, né? A própria linguagem da mídia, mas alarmes concretos também, né? Alarme de carro, alarme de tudo. O tempo inteiro está soando alarmes e alarmes que não te levam a uma resposta. Então, fisiologicamente, seu corpo se aciona para responder e você não vem uma resposta depois, você não tem o que fazer, né? E aí a gente vai somando esse tanto de acionamentos, né? Sem uma ação correspondente, né? Isso você descreveu a base da ansiedade, né? A ansiedade é isso. Muito alarme, você não identifica de onde está vindo o perigo real, é difícil, e às vezes no mundo é difícil mesmo. E fica sem ação, né? Fica ligado, mas sem ação. Aí tem um medo que você não sabe qual é a causa do medo, né? Por que eu estou com tanto medo? E eu também acho que há um mascaramento do que a gente deve ter medo, né? Assim, então, tem tanta coisa para a gente sentir medo, identificar como perigo real, mas que há um mascaramento de que são perigos reais. E eu penso muito nisso, assim, concretamente mesmo, sobre essa ecologia sonora que a gente vive, assim, sabe? Numa cidade, por exemplo, né? Que o tempo inteiro tem um alarme disparado que não é para você dar resposta, né? É um alarme disparado porque o dono do objeto que tem um alarme é um irresponsável, né? Não está nem aí para aquele alarme disparando. Pronto, só isso. E aí você... E assim, eu fico pensando o tanto de aviso sonoro que tem para tudo, para saída de prédio, para tal. São medidas de segurança, né? Mas eu não sei de que segurança se trata, porque, na verdade, eu acho que é o tempo inteiro o corpo se acionando para... Então, vamos dizer assim, se a gente vai pegar esse exemplo da aviação, né? Toca o alarme, é difícil registrar a pane, porque às vezes não está claro qual é o risco, qual é a pane. O problema é isso, é quando não está claro. E aí você fica... Nem desliga o alarme, nem registra a pane, mas sabe que tem alguma coisa errada, mas não identifica o que é. E o corpo incomodado, né? E o corpo com aquele estado de tensão. E é engraçado, porque às vezes as pessoas não entendem mesmo. Às vezes, porque você está menos ansiosa com uma coisa e você consegue ver um repertório maior de possibilidades de reagir a uma situação, e você tenta mostrar isso para outra pessoa, a pessoa começa a achar que você está querendo definir por ela. E, ultimamente, eu tenho conseguido virar e falar assim, não, eu não estou querendo definir por você. Só que, como isso me atinge menos, eu estou conseguindo ver um pouquinho mais opções. Eu só estou te falando, né?
não estou no Se você não desespero. tivesse incomodado assim nesse momento, então você veria também. Então, só estou te mostrando o que está dando para ver daqui. Eu acho que isso é muito bom falar desse jeito, né? É o que está dando para ver daqui. Uma coisa mais que eu estou vendo, talvez você não esteja. Você está focando naquele lado lá. Porque Esse jeito espacial de falar. Esse jeito sensório-motor de falar. É muito bom. Porque é isso, né? Porque para a pessoa, às vezes, o alarme está ligado, né? E aí ela está Perturbada com confusa, né? barulho. Eu fico pensando tem um livro que eu li há muitos anos atrás, mas esse livro também já citei, já usei várias vezes, e acho que ele está valendo ainda hoje, que se chama Pós-Modernismo, a Lógica Cultural do Capitalismo Tardio, do Frederick Jameson. Ele fala uma coisa que é muito importante, eu acho, assim, o quanto que é difícil no capitalismo financeiro global a gente identificar de onde está vindo o perigo. Porque nessa rede da especulação financeira mundial é tão variável é tão variável a origem de um risco de repente, o país quebrar e as pessoas perderem tudo e não conseguir pagar a hipoteca da casa, como aconteceu nos Estados Unidos, né, por exemplo. É uma rede tão variável, tem tantas variáveis nessa rede do capitalismo financeiro que nós hoje estamos desorientados espacialmente com relação aos riscos reais nas relações econômicas e nas relações de poder e de trabalho mundiais, né? E ele fala, é uma questão espacial, ele reforça isso, né? A gente não consegue se localizar, você está atravessando a rua e você não está vendo se está vindo carro, de que lado que está vindo o carro, é uma grande encruzilhada que pode vir de qualquer lado e você não dá para não dá para identificar. Eu não sei se essa imagem é melhor, porque o que ele vai acabar desenvolvendo nesse livro é o quanto que o imaginário contemporâneo, né, e a arte contemporânea deveria se dedicar a criar um novo imaginário para essa nova espacialidade nessas tramas mundiais, né? Onde a relação de causa e efeito ela é muito variável e difícil localizar, onde algo desestabiliza o mundo, né? Eu acho muito confuso andar na rua com tantos sinais sonoros, assim. E visual também, assim, né? Cada vez mais eu sinto agonia de estar na cidade, assim, na quarentena. Eu fui uma vez para um lugar que chama Morro do Gandarela, que é lindo, tem uma visão. A sensação que eu tive é que meu olho ficou feliz, sabe? Assim, antes de eu falar, olha, estou feliz, meu olho parece que teve uma felicidade antes de mim de falar assim, é para isso que eu existo, sabe? Agora eu estou exercendo minha potência, sabe? De poder ver longe, né? Aquele horizonte todo, era outra coisa, né? E acho que tem um tipo de imagem que descansa o olho mesmo e que é menos poluído, né? E eu não sei se, sabe, se não é junto, assim, não é uma poluição visual e sonora ao mesmo tempo, que é meio atordoante. É um momento atordoante. Muitos alarmes, como você está dizendo, de lugares diferentes. Então, gente, parem para pensar nisso, né? O quanto que cada um de nós pode estar em estado de alerta, né? Acionado por alarmes e os esforços que a gente está fazendo, cada um está fazendo para tentar identificar de onde que vem a pane, qual é a pane, né? E às vezes não conseguimos identificar a pane, porque não tem um trabalho aí para ser feito para identificar a pane. E às vezes quando que a gente está reagindo precipitadamente, pressupondo que a pane seja X coisa, e pode não ser, pode ser outras coisas. E que no mundo complexo está difícil, às vezes, mesmo, de identificar, né? Tem todo um mascaramento. Eu acho que é muito isso mesmo, do você não identificar mesmo o motivo. Porque, por exemplo, no caso de né, igual aqui, que às vezes o prédio ficava 3 horas com o alarme disparado. Mesmo. Não é uma força de expressão. Às vezes até mais. Eu até escrevi um texto, que era assim, para que serve um alarme que não alarma? Deixa eu tocando. Um alarme que não alarma. Um alarme que não alarma. E se você reclama, você é o problema. Né? Não faz sentido um alarme ficar disparado não mais alarma.
que não senão ele não está alarmando exatamente, ele perde a função. Fiquei pensando em quantas situações de alarme que se estabilizam e vira rotina, né? O alarme está na rotina, ele é incorporado como rotina, como lugar comum, né? E aí vira um estado muito, por exemplo, a carteira de identidade. A carteira de identidade, ela era um documento de você tem uma vila, todo mundo se conhece. É um documento para a pessoa de fora que estava passando por ali, né? Ela tinha que ter esse documento. E aí ela se estabiliza como um documento oficial de todos, né? Uhum. Então, essa coisa do estado de exceção, né, que vira a regra, é muito comum, né? E aí eu lembro dos barracos que a gente fez com a Jaqueline Muniz, né? Quando ela diz que o estado de exceção da polícia, quando entra o estado de exceção, essas operações policiais, Sim. mas estão virando a regra em vários lugares. No Rio de Janeiro é a regra, né? Então, não tem uma justificativa da polícia entrar. Ela só entra, né? É um alarme por si, né? Não tem um motivo. É só para deixar as pessoas com medo, para ter um controle social, só. E aí esse estado de alarme, quer dizer, o carro ali buzinando, vira o constante. Constante. Vira um estado confusional mesmo das pessoas, né? Exato. Eu acho que para pensar uma psicologia de massa das milícias, esse estado de confusão tem que ser considerado, sabe? Não é uma lógica da luz, não é uma lógica da clareza. E aí a pessoa começa a ficar paranoica, sem entender, será que eu que falei? Será que... A pessoa perde totalmente a noção do limite, sabe? Do limite, né, dela, da saúde, do que é o outro, e aí começa a ficar o tempo inteiro culpado, o tempo inteiro em dúvida. Então tá bem, gente, olha, nosso combinado, né, que esses vídeos sejam curtinhos, para o Paz e Bem. Obrigada, gente, que está acompanhando aqui as nossas conversas. Obrigada, Rita, por ter vindo conversar comigo. Tchau, gente. Até semana que vem. Até.